Mais um vídeo aqui da Aquaminas. Hoje vamos falar de um peixe muito importante e muito conhecido, talvez um dos peixes mais importantes no cenário de piscicultura hoje no Brasil e um também dos mais importantes no mundo. Se você pensou na tilápia, você acertou. Hoje é dia de falar da tilápia. Muitas informações e muitos assuntos para a gente tratar em cima dessa importante espécie que é a tilápia. Por isso no vídeo de hoje a gente vai tentar pelo menos conhecer um pouco mais do peixe e no decorrer de outros vídeos a gente vai estar falando também de sistema de criações e também das variedades de tilápia existentes hoje comercialmente falando aí no Brasil. Então hoje a gente vai focar um pouquinho mais em falar do peixe e conhecer um pouquinho da história desse fantástico animal que tem despertado interesse de muitos investidores aí, tanto no Brasil quanto no mundo. A tilápia hoje é o peixe mais criado no Brasil, é o peixe que você tem mais investimento em cima dele. E é a segunda espécie mais criada no mundo, perdendo apenas para as carpas, porque o mercado da China é um mercado muito grande e o chinês come muita carpa. Então, tirando o mercado de carpas que tem na China, a tilápia já está ocupando a segunda posição no ranking mundial de peixes a serem criados para consumo humano, para dentro de piscicultura, né? Então ela é criada nos 5 continentes e mais de 140 países já se tem a criação da tilápia. Por que ela se destaca tanto assim nas criações no Brasil e no mundo inteiro? Eu costumo dizer que ela tem 5 pontos muito positivos e que um peixe, para ser considerado uma espécie com bom potencial para a piscicultura, ele tem que ter esses pontos fortes aí. Tem que ser um peixe de bom crescimento. Tilápia é um peixe que cresce bem, um peixe que cresce rápido, então ela tem precocidade, ela tem um crescimento bom. Tem que ser um peixe que você consegue reproduzir ele com facilidade. A tilápia reproduz praticamente o ano inteiro, com exceção de lugares mais frios, ela para no inverno, mas tem regiões que ela reproduz o ano todo. E ela tem a facilidade de produzir alevinos, você consegue produzir alevinos em larga escala, isso facilita bastante as criações, porque você tem alevino disponível para estar criando. Depois, a tilápia também, ela tem uma carne de ótima qualidade, ela agrada a maioria das pessoas, todo mundo gosta de comer tilápia. Uma carne branca, é leve, tem pouquíssimos espinhos na carne, ela não tem cheiro forte, não tem odor forte, então é uma carne ótima. Ela tem um bom rendimento de filé, né, rendimento de carcaça, e é um peixe que também se adapta muito bem a diversos tipos de regiões diferentes, ela aceita bem. Então dá para criar tilápia tanto em climas mais frios, apesar dela gostar um pouco de água um pouco mais quente, mas ela resiste bem ao clima mais frio, resiste ao clima, vamos dizer, o meio termo da região sudeste, por exemplo, e também vai muito bem em águas mais quentes, então um peixe muito adaptável. Sendo assim, ela tem aí então todos os pré-requisitos que se tem para você ter uma espécie ótima e com bom potencial para ser criado dentro de pisciculturas. Fora que é um peixe bonito, né? O peixe também, quando ele vai para a venda, quando ele vai para os grandes centros, para os grandes mercados, tem que ser um peixe apresentável. E a tilápia é um peixe bonito, com esse filézão alto aí, que dá um bom rendimento. Quando a gente fala tilápia, a gente está falando de um grande grupo de peixes, são várias espécies. Ela é um ciclídeo e são várias espécies dentro desse grande grupo aí dos ciclídeos que são conhecidos como tilápias. Algumas de pequeno porte, outras de grande porte. Até mesmo dentro do aquarismo, no mundo do aquarismo, o pessoal fala muito de fazer um aquário de ciclídeos e são praticamente tilapinhas coloridas aí, vindas do continente africano, em tamanhos menores, com colorações diferentes, mas os ciclídeos têm uma característica bem marcante, né? Os ciclídeos têm essa nadadeira enorme aqui em cima, a dorsal dele é gigante e ela tem espinhos ósseos aqui, duros. Então, todos os ciclídeos vão ter essa característica. Corpo um pouco mais arredondado, mais alto, e essa nadadeira grande com espinhos, talvez até aqui embaixo tenha, né, alguns espinhos também mais duros. Isso são características dos ciclídeos. Dentro desse grande grupo aí que são chamados de tilápias, algumas variedades já são criadas com bom potencial dentro de piscicultura. No Brasil, a primeira importação de tilápia
surgiu na década de 50. Em 1953 foram trazidas tilápias para o Brasil com a intenção de ser soltas em reservatórios de hidrelétrica para controle de algas e algumas macrófitas aquáticas também. A primeira tilápia que veio para o Brasil foi uma tilápia chamada de tilápia rendale, que era a tilápia do Congo. Ela tinha um crescimento um pouco menor e era uma espécie herbívora. Segundo registros, em 1971 foi trazido novamente tilápias para o Brasil, e aí sim foi a tilápia do Nilo, a tilápia lá do Rio Nilo, foi trazida para o Brasil, veio com o nome de tilápia nilótica, e essa tilápia aí se destacou no meio de outras tantas aí que tinham opções de ser trazidas. Ela se destacou por ter um crescimento mais rápido, ter um ganho de peso mais rápido e ter um porte maior. Então ali foi alavancando a piscicultura no Brasil com as primeiras importações de tilápia nilótica. Elas também foram soltas em reservatórios públicos e dali passou para pisciculturas e começou a ser propagado dentro de piscicultura. Um dos grandes entraves da criação da tilápia desde aquela época é que a tilápia ela é um peixe que se reproduz muito e ela reproduz em água parada. É um peixe que ela não precisa fazer piracema, ela pode reproduzir em água parada. Então o entrave da criação era que a tilápia reproduzia muito, a população de peixe no tanque aumentava demais e então precisava conter esse avanço dessa reprodução dos peixes. Para resolver essa questão foi então desenvolvida a técnica de inversão sexual, que é um tratamento hormonal feito no alevino ainda muito jovem, durante um certo período da vidinha dele novinho, que vai direcionar o lote para indivíduos machos, né? Então o que se vende hoje, que se comercializa hoje são lotes monossexo macho, ou pelo menos tem uma inversão ou índice de reversão, como queiram chamar, acima de 96, 97%, para que não tenha tanta fêmea e não fique desovando tanto no lago. Essa linhagem de tilápia, chamada tilápia do Nilo, tinha como nome científico, ou tem, né, Orelchrominus niloticus, né? E em 1996, aí sim chega no Brasil uma nova linhagem de tilápia. Pegaram essa tilápia do Nilo, fizeram um melhoramento genético nela, foi feito na Tailândia e alguns outros países ali, e veio para o Brasil importado da Tailândia e ficou com o nome de tilápia então tailandesa, que era um melhoramento genético em cima das tilápias nilóticas e começou a ser chamada de tailandesa como uma variedade nova, uma variedade chamada então de chitralada, que era a tilápia tailandesa. E é esse peixe aqui que eu estou mostrando hoje. Isso é uma tilápia tailandesa, que é um peixe muito rústico, muito bom de crescimento, já com um bom rendimento de carcaça. Depois disso, em 2005, vieram novas linhagens e também cruzamentos, né? Chegou também a tilápia gift. Na verdade, gift é um termo, na verdade é uma sigla em inglês que significa melhoramento genético de tilápias de fazenda. A gift ela já não é uma tailandesa, ela é um cruzamento de 8 variedades diferentes de tilápia para chegar num produto cruzado que é a gift. Mas esse é um assunto para o nosso outro vídeo que a gente vai estar falando. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse fantástico peixe que é a tilápia. Nessa variedade, os machos crescem muito mais do que a fêmea. Crescem bastante, bem mais do que a fêmea. Por isso são os mais indicados para ser feita a criação. Por isso então esse trabalho de inversão sexual para a gente produzir alevinos de tilápia com o máximo de machos possível no lote, para que tenha mais sucesso no cultivo. Eles crescem o dobro da fêmea. Inicialmente, quando se veio as primeiras tailandesas para o Brasil, até foi quando eu estudei uma apostila sobre os métodos de reprodução de tilápia tailandesa, se falava de fêmeas de tilápia abaixo de meio quilo, 400 gramas. Mas, olha que linda essa fêmea, quero mostrar para vocês aqui. Essa é uma fêmea e ela é gigante. É uma das bases de matriz nossa. A gente tem vários peixes grandes assim que a gente usa como reposição de matriz. Nossa base genética tem peixe desse tamanho. E é uma fêmea enorme, uma fêmea de 4, 5 quilos talvez aqui. Ela é muito grande. Se comparar aqui, deixa eu colocá-la no meu braço para vocês terem noção do comprimento desse peixe. Dê só uma olhada. É muito grande. Essa é uma tilápia fêmea tailandesa. É um peixe que na natureza ela ocupa locais de água bem calma, remanso e lagoas também. É um peixe que reproduz e é totalmente adaptado para se reproduzir em água parada. Os machos crescem muito mais do que a fêmea. Numa reprodução natural, o macho constrói um ninho no fundo, faz uma pequena cavidade no fundo, limpa aquele local. A fêmea vem, coloca os ovos, o macho fecunda esses ovos e dali adiante a fêmea passa a cuidar
da prole. Eles têm cuidado, chamado cuidado parental, que é o cuidado dos pais para os filhos. A tilápia, todas elas têm muito essa característica. Como é que a fêmea faz esse cuidado? Ela pega os ovos e coloca dentro da sua boca. Ela tem uma bocona bem grande, vou mostrar aqui o detalhe da boca de uma fêmea. Então ela coloca os ovos aqui dentro, fecha e ela começa a incubar os ovos aqui dentro. Ela puxa a água por aqui, libera essa água aqui pelos opérculos e esse fluxo de água passando aqui vai oxigenar os ovos e eles vão ser incubados, então vão ser gerados, vão até nascer as suas larvinhas dentro da boca da fêmea. Depois de nascida, ela libera eles para dar uma voltinha, qualquer sinal de perigo ela recolhe novamente. Então, é um peixe que cuida da filhotada, por isso tem um bom aproveitamento dos ovos. Dentro de ambiente de piscicultura, esses ovos são coletados e são levados para um ambiente controlado de laboratório para que possam nascer, né? É bonitinho de ver, vou até colocar uma imagem dos ovos e das larvinhas de tilápia recém-eclodidas, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, que é bem bonitinho. Essas são as fases aí do desenvolvimento larval da tilápia. Pergunta que muita gente faz assim, que tamanho pode chegar uma tilápia, quanto tempo ela vive, né? Eu tenho peixes que já tem mais de 10 anos aqui e estão vivos ainda. Então eu sei que ela vive mais de 10 anos. Eu acredito que ela possa viver quase 30 anos, mas pelo menos 10 é garantido que ela consegue sobreviver. E que tamanho pode chegar uma tilápia? Eu pesei uma tilápia de 7,2 kg. Isso é uma que eu vi e pesei. Mas tem histórias de tilápia passar de 8 kg. Então são peixes que podem ficar muito grandes. Lógico que o ponto comercial da tilápia não é esse, é abaixo de 1 kg, né? 800 gramas, 900 gramas, 1 kg é o ponto comercial de abate de uma tilápia. Outra vantagem é que é um peixe bem tranquilo, então ela pode ser colocada junto com outras espécies também em policultivo. E é um dos poucos peixes que se tem trabalho de melhoramento genético já no Brasil. Então a tilápia, sim, quase todas as pisciculturas fazem um trabalho de melhoramento genético, tem feito seleção de matriz, seleção de reprodutores, cruzamentos aí para conseguir peixes mais precoces, com ganho de peso melhor, com um padrão de carcaça, de rendimento de carcaça maior. Então já se tem bastante trabalho em cima também da tilápia. Vamos dar uma olhada no peixe, né? A tilápia geralmente tem esse corpo mais alto, as escamas são muito resistentes, oferecem uma boa proteção ao seu corpo. Dá para ver aqui a linha lateral bem evidente, essa é a linha lateral que é a linha sensitiva do peixe. Aqui tem terminações nervosas ligadas diretamente na coluna do peixe, que passam informações sobre o ambiente e também sobre movimentos na água. É um peixe que tem as nadadeiras espinhosas aqui em cima, que é a característica dos ciclídeos, tanto aqui quanto aqui embaixo, quanto aqui também na nadadeira tem ossos duros. A cauda arredondada, né? Não é um peixe de velocidade, é um peixe de cauda arredondada. Um peixe com olho grande, usa bastante da visão para a captura do seu alimento. É um peixe que pode variar bastante na sua coloração. Isso é uma característica dos ciclídeos. Muda de cor na época de reprodução, agora está saindo da época de reprodução. O peixe, quando está no auge da época de acasalamento, o peixe fica com a cabeça bem aqui avermelhada, aqui em cima, e aqui embaixo do queixo também bem avermelhado. Então é uma característica do peixe, né? Mudar de cor durante o ano aí. Tem uma boca relativamente grande e os dentes é como se fosse uma lixa, são pequenos dentezinhos aí, ó. São vários dentículos aí que parecem uma lixa. Tem também os dentes faringianos que estão aqui atrás do opérculo, aqui perto das brânquias. É um peixe bastante resistente, é um peixe que resiste bastante a baixos níveis de oxigenação. Não que ela cresça bem nisso, mas ela resiste bastante.
E também é muito rústico, não é um peixe que se adoece com muita facilidade. Os machos são bem diferentes das fêmeas, dá para ver isso no formato do corpo. Os machos são ligeiramente mais altos, né, com a coloração geralmente eles são mais coloridos. E a genital do macho e da fêmea é bastante diferente. Vou tentar mostrar aqui no detalhe. O macho é em formato bem triangular, aqui na frente é o ânus, né, e aqui sim a parte genital. Então no macho é esse formato triangular. E na fêmea, aqui o ânus e aqui atrás esse formato bem mais arredondado com esse cortezinho no meio aqui, ó. Então aqui dá pra ver que é uma fêmea e geralmente tem o corpo mais comprido. Não é o caso dessa aqui, que estava estocada num tanque com uma condição muito boa, ela está bem alta, bem forte também. Esse corpão também de peixe aqui já é fruto de seleção genética de bastante tempo, selecionando peixe com o corpo mais alto e com maior rendimento também de carcaça. Dentro da piscicultura existem diversas maneiras de criar um peixe muito adaptável. Você consegue criar ele de diversas formas. Você pode criar ele em sistemas de alta densidade, você pode criar ele dentro de gaiolas, tanque-rede, que é um grande mercado que tem crescido bastante no Brasil e também pelo mundo, criação de tilápia em gaiolas. Mas vamos falar um pouco sobre a criação dela em tanques escavados, que é o que muita gente tem feito hoje, principalmente nas criações para lazer, né? E também criações também profissionais em tanque escavado. No tanque escavado, então, tem se usado de 3 a 5 peixes por metro quadrado. Essa variação depende muito da sua renovação da água, se tem uma boa renovação da água. E onde ela tem conseguido crescer entre 800 gramas a 1 kg por ano. Dá para criar também em outras formas, como eu disse, em tanque-redes ou em sistemas de alto fluxo, também dá para criar tilápia, a gente vai estar falando isso em outros vídeos também. Uma dica importante, sempre compre alevinos, adquira alevinos que passaram por esse processo de reversão sexual e bem feito. Principalmente com coleta de ovo, que é onde garante o índice maior de peixes machos. Você vai ter muito mais sucesso na sua criação, mesmo que seja para o seu lazer, não é legal que fique reproduzindo muito peixe lá no seu tanque. Mas é normal que depois de algum tempo, alguma tilápia vai aparecer lá, se você criar, que tiver 1% de fêmea que seja, vai reproduzir. E se você vai ficar mais de um ano com esse peixe no tanque, é legal no segundo ano de cultivo colocar algumas espécies de peixe carnívoros junto com elas, para fazer o controle dessa população de alevinos que vão nascer ali dentro. Gente, para finalizar o vídeo, eu quero dizer que não tem como ter um tanque de pesca, ou seja, para o seu lazer, ou se você pensar em comercializar peixe, não tem como não pensar nessa espécie. A tilápia, coloca no seu tanque, certamente esse é um peixe que você tem que ter aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vamos soltar os animais, até o próximo vídeo.